Sumário pré-requisitos. Vamos aprender nesta aula relativamente às funções reais de variável real, função racional e função homográfica. Portanto, dentro da função racional vamos aprender a função homográfica. Apresentar. Os pré-requisitos necessários para compreender a aula são ter competências na área de conjuntos e conjuntos numéricos e referenciais cartesianos em duas dimensões. O estudante deverá ainda conhecer o conceito de limite de uma função real de variável real. Conceitos fundamentais a reter, palavra-chave. No fim desta aula deverá saber identificar uma função homográfica, interpretar o significado das assíntotas de uma função homográfica em problemas do cotidiano, representar graficamente uma função homográfica, determinar a equação de uma hiperrepresentativa de uma função homográfica. As palavras-chave da aula são função homográfica, limite e assíntota. Função homográfica. Vamos agora estudar a família de funções racionais do tipo fx igual a x mais b sobre cx mais d, onde a, b, c e d são números reais com c diferente de zero. Por outras palavras, vamos estudar a família de funções racionais que resultam da divisão de duas funções afim. Note-se que o numerador é uma função afim, o mesmo se passando com o denominador. Temos, portanto, o quociente de duas funções afim. E a função homográfica será, portanto, uma função que tem como domínio r excepto menos d sobre c. Menos d sobre c não é mais do que o zero do denominador desta fração. Conjunto de chegada a r que a cada objeto x corresponde à imagem fx igual a x mais b sobre cx mais d, onde a, b, c e d são números reais e c é diferente de zero. Por caso c fosse igual a zero, ficávamos com uma função afim sobre um número real que não é mais do que uma função afim. Uma função homográfica verifica as propriedades seguintes. X igual a menos d sobre c é a cinta vertical do seu gráfico, portanto, o zero do denominador. Y igual a sobre c é a cinta horizontal do seu gráfico. A sobre c resulta de dividir o coeficiente do termo em x do numerador sobre o coeficiente do termo em x do denominador. O seu gráfico é uma hipérbole. Já sabemos também a definição de hipérbole. E o contradomínio vai ser r excepto a sobre c, ou seja, r excepto o valor que temos no segundo membro da equação da assíntota horizontal. Podemos escrever fx na forma a sobre c mais k sobre cx mais d, onde k é uma constante real. Ou seja, a sobre c, coeficiente do termo em x do numerador, sobre coeficiente do termo em x do denominador, mais k, que é uma constante real, sobre cx mais d, que é um denominador. Portanto, notemos aqui que a sobre c é precisamente está relacionado com a assíntota horizontal, tendo a equação y igual a sobre c, e, portanto, cx mais d não é mais que o denominador da fração original. Estamos a visualizar nesta aplicação dinâmica o gráfico de uma hipérbole, neste caso de equação y igual a 1 sobre x. Portanto, temos aqui quatro parâmetros a, b, c, d e temos representada a expressão, temos representado o gráfico da função ax mais b sobre cx mais d. Portanto, como o a toma o valor 0, fica aqui 0x, que é 0. Como o b toma o valor 1, fica aqui 1. Como o c é 1 e o d é 0, fica aqui 1x mais 0. E vamos ter, portanto, que é a função definida por y igual a 1 sobre x. Portanto, uma hipérbole que já conhecemos. Vamos agora variar o valor de a e ver o que é que acontece. À medida que variamos o valor de a, interfere na equação da assíntota. Portanto, uma vez que a equação da assíntota já foi visto que fica y igual a sobre c, neste caso fica y igual a 2 sobre 1, que é igual a 2. Se modificarmos o valor de c, a equação da assíntota também se altera, naturalmente, porque sabemos que é y igual a sobre c, equação da assíntota. Vamos voltar a pôr como estava, neste caso y igual a 2 sobre 1. Se alterarmos o valor de b, o que vai acontecer é
um efeito gráfico como este estamos a ver, quando o B aumenta, afasta-se, digamos aqui, com o que também é chamado por centro da hipérbole, e temos, portanto, que vai-se afastando do centro, os pontos vão se afastando do centro. Quando alteramos o valor de D, vai-se alterar a assíntota vertical. Pronto, mas em todos os casos, vão-se verificar todas aquelas propriedades que apresentamos no que vimos ainda há pouco, na série de características. Portanto, neste caso, vamos aqui escolher uma assíntota horizontal, vertical, simpática, por exemplo, o 2, o menos 2, de onde é que resulta o menos 2? Portanto, quando substitui o C por 1 e o D por menos 2, ficamos com uma expressão deste tipo. E se igualarmos a 0 1x menos 2, ficamos com x igual a 2, portanto a equação da assíntota é o zero do denominador. E, portanto, já sabemos que com estes 4 parâmetros dá para fazer todas as hipérboles que se pretendam, que tenham assíntotas horizontais e verticais. Vamos agora ver um exemplo. Consideremos a função definida por 3x menos 2 sobre x mais 1 e vamos determinar o seu domínio, o contradomínio, as equações das assíntotas e representar graficamente a função f. Temos, portanto, que o domínio é o conjunto de valores que faz com que o denominador não se anule. Temos, portanto, que é x pertencente a R, conjunto formado por x pertencente a R, tal que x mais 1 diferente de 0. E temos, portanto, que o x tem que ser diferente de menos 1 e o domínio vai ficar R excepto menos 1. O contradomínio sabemos que é R excepto A sobre C. É o que diz o resultado que vimos, 3 sobre 1. Sabemos também que y igual a 3 sobre 1 é a equação da assíntota horizontal. Portanto, podíamos pensar de uma forma pouco formal que é R excepto a assíntota horizontal. Na aplicação dinâmica que vimos, também acontecia que onde havia assíntota horizontal não havia imagem da função. Portanto, vai ser R excepto 3. E temos que x igual a 1 é uma equação da assíntota vertical e y igual a 3 uma equação da assíntota horizontal. Portanto, x igual a menos 1, uma vez que igualando a 0 o denominador, ficamos com x mais 1 igual a 0, ou seja, x igual a menos 1, y igual a 3, porque é y igual a A sobre C. Vamos prosseguir com a apresentação do gráfico da função f. Temos, portanto, um sistema de eixos x ou y, referencial ortonormado x ou y. Vamos traçar a reta de equação x igual a menos 1 e a reta de equação y igual a 3, que sabemos serem assíntotas vertical e horizontal do gráfico da função. Vamos agora calcular algumas imagens. Quando o x é menos 2, o y fica 8, contas feitas, porque 3 vezes menos 2 dá menos 6 menos 2 dá menos 8, e menos 8 sobre menos 2 mais 1 vai dar menos 8 sobre menos 1, que vai dar 8, e assim por diante. Quando o x é menos 3, o y fica 11 meios, portanto 5,5. Quando o x é menos 4, o y fica 14 terços, portanto o número que resulta de pôr no lugar do x da expressão algébrica de f, o menos 4. Quando o x é 0, o y é menos 2. Quando o x é 1, o y é 1 meio. Portanto, o que se fez aqui foi escolher 3 pontos à esquerda da assíntota vertical, portanto o menos 2, o menos 3 e o menos 4, e agora estamos a escolher 3 pontos à sua direita, o 0, o 1, e vamos escolher agora de seguida o 2, cuja imagem é igual a 4 terços, e portanto ficamos com 6 pontos, 3 à esquerda da assíntota vertical, outros 3 à direita. Claro que quantos mais pontos tivermos melhor, mas estes já nos produzem um gráfico bastante bom. Vamos assinalar os pontos, o ponto menos 2, 8, o menos 3, 11 meios, o 0, o ponto menos 4, 14 terços, o 0, menos 2, o 1, 1 meio e o ponto 2, 4 terços. E agora sim temos uma hipérbole que passa por estes 6 pontos e que tem as assíntotas de equações x igual a menos 1 e y igual a 3. Vamos ver um segundo exemplo. Consideremos a função definida por fx igual a 3 menos 3x sobre x menos 2 e determinemos o seu domínio, contradomínio, equações das assíntotas
e ainda escrevamos fx na forma menos 3 mais uma constante sobre x menos 2. Portanto, falta-nos aqui determinar esta constante k. Temos que o domínio é o conjunto de valores que não anula o denominador, portanto x menos 2 diferente de 0 conduz-nos a x diferente de 2, ou se quisermos a r excepto 2. O contradomínio vai ser r excepto menos 3 sobre 1. Sabemos também que é o coeficiente de x do numerador sobre o coeficiente de x do denominador. O contradomínio consegue-se perceber graficamente muito bem, porque é o conjunto dos números reais, com exceção da parte onde temos a assíntota horizontal. Portanto, a assíntota horizontal vai ser y igual a sobre c, coeficiente x de numerador dividido por coeficiente x de denominador. Portanto, a assíntota horizontal vai ser y igual a menos 3 e o do contradomínio fica r excepto esse valor. Temos, portanto, r excepto menos 3 e x igual a 2 é uma equação da assíntota vertical e y igual a menos 3 da assíntota horizontal. Portanto, x igual a 2 é o zero do denominador, é sempre a equação da assíntota vertical. Um modo de determinar o valor de k é efetuar a divisão inteira dos polinómios do seu numerador e denominador. Ou seja, temos 3 menos 3x, que é o mesmo que menos 3x mais 3, a dividir por x menos 2. Vamos fazer a divisão inteira. Temos, portanto, que escolher o número que vamos pôr no quociente. Esse número vai resultar de dividir o termo meio ao grau do dividendo pelo termo meio ao grau do divisor. Menos 3x sobre x vai dar igual a menos 3. Número esse que vamos pôr no quociente. E agora, menos 3 vezes x dá menos 3x. Passa aqui para este lado com mais 3x. Menos 3 vezes menos 2 dá menos 6. Passa para este lado com o mais 6. O passo seguinte é fazer a soma destes dois polinómios. Menos 3x mais 3 mais 3x mais 6. Ficando, portanto, um resto igual a 9. E agora, o passo seguinte é aplicar uma propriedade conhecida. Sabemos que o dividendo é igual a divisor vezes quociente mais resto. Pelo que, se dividirmos ambos os membros desta igualdade por d, pelo divisor, vamos ficar com o dividendo sobre o divisor é igual a d vezes q mais r sobre o divisor. E agora, o passo seguinte vai ser simplificar a expressão. Portanto, nós podemos separar esta fração em duas. D vezes q sobre d mais r sobre d. Ora, acontece que d vezes q sobre d pode simplificar e fica simplesmente q. E r sobre d não dá para simplificar e fica r sobre d. Eu repito, d vezes q sobre d é o mesmo que ter q. R sobre d fica r sobre d. E a conclusão que nós podemos tirar é que a função fx vai ser igual a q, que é o quociente, que é igual a menos 3, mais o resto sobre o divisor, ou seja, mais o 9 sobre x menos 2. Cá está, menos 3 mais 9 sobre x menos 2. Vamos ver um terceiro exemplo. A função que descreve o valor de um carro em euros com o decorrer do tempo é v de t igual a 500t mais k sobre t mais 1, onde k é uma constante real. Qual é o domínio da função neste contexto? Determine k sabendo que o carro ao fim de 20 anos valia 600 euros. Com o decorrer do tempo, para que valor vai tender a estabilizar o preço do carro? Represente graficamente a função. Então, temos aqui 4 perguntas totalmente oportunas do contexto do exercício. Portanto, a função dá-nos o valor do carro. É claro que nós queremos saber todas as informações interessantes acerca desta função. Vamos então começar com o domínio. Portanto, se fôssemos a considerar o domínio geral de uma função deste tipo, teríamos que ter o denominador diferente de 0, ou seja, t mais 1 diferente de 0, ou ainda t diferente de menos 1, de onde concluímos que o domínio era r excepto menos 1. Mas neste caso concreto não faz sentido ter valores de t negativos, uma vez que é o valor do carro com o decorrer do tempo. Portanto, parece-nos que o tempo só faz sentido ser positivo ou nulo. Portanto, o domínio vai ser o intervalo fechado no 0 a mais infinito. Portanto, é o conjunto de valores t que dão sentido a esta expressão. Para determinar k, vamos fazer uso do facto de v de 20 ser igual a 600, uma vez que nos dizem que ao fim de 20 anos valia 600 euros. Temos, portanto, que
Ao substituir na expressão inicial o t por 20, fica 500 vezes 20 mais k sobre 20 mais 1. Podemos passar este 20 mais 1, que é 21, para o segundo membro a multiplicar. 500 vezes 20 dá 10.000, fica 10.000 mais k igual a 21 vezes 600. E contas feitas, fica k igual a 2.600, ou seja, 21 vezes 600 menos 10.000 vai ser igual a 2.600. E aqui está o valor do k. Com o decorrer do tempo, para que valor vai tender a estabilizar o preço do carro? Portanto, nós sabemos que y igual a 500 é a equação da assíntota horizontal. Portanto, coeficiente do termo de grau 1 do numerador sobre o coeficiente do termo de grau 1 do denominador, que neste caso é 1. 500 sobre 1 dá 500. E, portanto, nós sabemos que y igual a 500 vai ser uma equação da assíntota horizontal do gráfico da função v, pelo que o valor do carro vai tender a estabilizar-se nos 500 euros com o decorrer do tempo, portanto, quando passa muito tempo. Para resolver a linha D e representar graficamente a função v, vamos recorrer ao software GeoGebra e à máquina de calcular Texas TI 84 Plus. Aqui temos então a TI 84 Plus. A expressão é 500t, portanto nós vamos utilizar a variável x, mais 2.600, que foi o valor do k que encontramos, a dividir por t mais 1, x mais 1, e agora então vamos introduzir uma janela, clicando em Window, que seja adequada, começando no 0, no instante t igual a 0, e parece-nos que 30 anos são suficientes para um automóvel. Relativamente ao valor mínimo, valor máximo, o que nós vamos fazer é clicar em Zoom Fit, ou na versão portuguesa deste interface é Ajuste Zoom, e quando clicamos Enter, ele vai automaticamente preencher os valores do window min, do xmin, do ymin e do ymax. E fez-nos o gráfico, mesmo justo com o ecrã. Vamos aqui então ver, ele escolheu automaticamente para valor mínimo 567 euros. Vamos aqui colocar 0 para ver como é que fica, portanto para ver o eixo dos x's. E observamos uma situação deste tipo. Eventualmente, se colocarmos a reta de equação y igual a 500, podemos observar o que foi visto na linha C, ou seja, a assíntota horizontal da equação y igual a 500. Ora, aqui temos, com o decorrer do tempo, o preço do carro tende a estabilizar nos 500 euros e ao fim de 30 anos já está bastante próximo. E, portanto, está então visto a representação com a TI 84. Vamos agora passar para o GeoGebra. Aqui temos então o software GeoGebra. Vamos aqui introduzir y igual a 500 asterisco x mais 2.600 a dividir por x mais 1. E não esperamos grande gráfico quando fazemos Enter. E fica então uma coisa que não se percebe bem. Não é de estranhar, uma vez que só fazem sentido valores de x positivos. E por isso o que é que vamos fazer? Vamos aqui começar por aumentar isto para 30, deslocando um pouco para, até 35. Aqui fazer a mesma coisa. Tentar aumentar o valor de y. E ainda assim já começa a aparecer qualquer coisa. E chegamos a determinada altura. Aqui temos o gráfico. Só faz sentido a partir do 0. Portanto, tudo o que está para trás do 0 não faz sentido neste contexto. E se colocarmos a reta de equação y igual a 500, y igual a 500, temos então a mesma observação de há pouco. Agora podemos fazer o que entendermos aqui neste gráfico, em particular
colocar esta curva a azul, o que entendermos, portanto, naturalmente que tem outras funcionalidades e é colorido, pôr um bocadinho, uma espessura um pouco superior. E aqui temos então a situação representada e ilustrada neste gráfico. Para representar o gráfico, vamos utilizar o software GeoGebra e a calculadora gráfica Texas TI-84 Plus. Comecemos pelo software GeoGebra. Temos agora então aberto o software GeoGebra. Pode ser obtido no site www.geogebra.org. É um software muito bom que nos permite, gratuito, que nos permite representar gráficos e muito mais. Vamos então escrever a função v de t igual a 500t, 500 asterisco t, escreveu-se mais, vamos corrigir, asterisco t mais 35.000. Portanto, a expressão do enunciado dizia que era 500t mais 35.000, mais k. Portanto, nós descobrimos posteriormente que o k é igual a 35.000 a dividir por t mais 2. A dividir por t mais 2. Quando fazemos um Enter, não nos aparece nada. Não nos aparece nada. Também não é de estranhar, porque nós aqui temos valores de x entre 0 e 4. Pelo que devemos ver se está tudo bem, vamos aqui a vista e mostrar folha algébrica. E aparece-nos aqui, quando arrastamos, quando alargamos esta janela, que de facto a função foi bem introduzida. Vamos, então, tratar, mas é de conseguir obter uma janela onde se consiga visualizar o gráfico com qualidade. Vamos então chegar para baixo este referencial e, portanto, mantendo o cursor por cima do eixo dos y, podemos puxar para baixo, imprimir o botão esquerdo do rato e arrastar para baixo para conseguir ver valores de carro mais credíveis. Já vai em 800 euros e a certa altura vai aparecer uma função finalmente. A cinta horizontal, como a função tem no numerador 500t e no denominador tem 1t, a cinta horizontal é y igual a 500. Houve uma pequena gralha no que se resolveu da linha C, onde se disse que era y igual a 5.000. Uma pequena gralha, portanto é apenas 500 à assíntota, não é 5.000. Era só para ver se vocês estavam atentos. E, portanto, cá vai, vamos marcar, representar y igual a 500. Vamos aqui escrever, clicar na caixa de entrada e pôr y igual a 500. E temos, portanto, quando fazemos Enter, que vamos ter uma reta horizontal e não dá para ver muito bem o que é que se passa, para mais infinito, mas podemos aqui clicar com o botão direito do rato, clicar em cima do eixo e chegar à folha gráfica e pedir para ver um X-Max, que em vez de ser 8 anos do carro, vamos pôr aqui 20 anos. Um carro com 20 anos já tem alguma idade e assim conseguir ver um pouco melhor o que se passa. Temos então que, ainda assim, não se vê muito bem. Vamos pôr um carro com 40 anos. O X-Max igual a 40. E agora já se consegue ver melhor, um pouco melhor. Vamos compor um pouco o gráfico arrastando para ver os valores. E temos então que, de facto, o valor do automóvel está a tender para a assíntota horizontal e fica então a conclusão tirada. Podemos pôr neste gráfico a azul, portanto clicando com o botão direito e agora com o esquerdo, vamos aqui colocar a cor azul, a grossura do traço um pouco mais grosso, portanto temos então uma vantagem em termos de aspecto gráfico e de facilidade de ver, tamanho de ecrã, que não há nas calculadoras gráficas. Ainda assim, podemos também agora experimentar a calculadora, uma calculadora gráfica só para se comparar, mas este GeoGebra para esta função e para muitas outras podem estar certos que é imbatível. Estamos agora a visualizar a calculadora Texas TI-84. Clicando
No primeiro botão desta linha de comandos para a janela gráfica, podemos introduzir a função 500x, neste caso, temos mesmo que escrever 500x, 500x não dá para pôr t, mais 35.000, fechar parênteses, a dividir por o denominador todo, que é x mais 2. Já fiz qualquer coisa mal. Vamos aqui novamente escrever x mais 2. Quando escolhemos a janela, podemos escolher uma janela que vá desde 0, que é o valor mínimo de x. O valor de carro, vamos pôr aqui 40 anos no automóvel. E naturalmente que quando mandamos fazer o gráfico, não mostra, não aparece nada, porque a janela dos y notemos que estava entre menos 10 e 10. Portanto, valores negativos de y não fazem sentido, porque o carro não fica com valores negativos e 10 euros por um automóvel, só se for de brincar, naturalmente. Vamos aqui utilizar a função zoom 0, que é uma janela que zoom fit significa ajustar, e esta hipótese de zoom vai ajustar o quê? Vai manter o x min x max que nós escolhemos, que salvo erro era de 0 a 40, e vai ajustar automaticamente o y min e y max para os valores máximo e mínimo que ocorrem neste valor. Vamos então fazer Enter, e automaticamente foi feita a escolha do y min e y max. Esta parte a aparecer a tracejado significa que a função não está definida neste eixo. Vamos então ver que janela ele escolheu. Escolheu de 1.300 euros a 17.000. Podemos ainda, para ver o eixo dos 17.500, para ver o eixo dos y, podemos pôr aqui y min igual a 0 e com isto ter noção do gráfico. Para ver a assíntota, vamos pôr na janela y2 a reta de equação y igual a 500 e temos, portanto, que os dois gráficos sobrepostos vão ficar algo deste tipo e, portanto, estamos a ver que, de facto, a reta está a diminuir e sabemos, teoricamente, que vai diminuir e aproximar-se deste valor mínimo de 500 euros. Deixamos aqui alguma bibliografia utilizada na realização deste trabalho.